E aí, vambora? Vamos pra Índia agora? Vamos lá. Vamos lá, que agora vai ser mais rápido. O código de Manu, embora denso em conteúdo, não exige uma avaliação tão grande da gente, historicamente, né? É uma das legislações mais antigas, por isso que a gente tem que te apresentar, tá? Tá aí no nosso cronograma, tem a sua importância, mas ele não é tão extenso. Um estudo não é tão extenso quanto Hammurabi e quanto as leis mosaicas, né? O direito hebraico, tá? Mas só que antes de falar propriamente do código de Manu, eu preciso te falar um pouquinho da Índia, tá? A Índia fica num lugar geograficamente complicado, né? De um lado tá o Himalaia, né? Que é uma cadeia de montanhas, e do outro tá o mar. Então ela fica ali isolada, não tem tanta comunicação entre os povos. Muito embora o povo hindu venha de um conflito entre dois povos, uma disputa daquele território, né, entre os dravianos e os arianos. Mas essa característica hindu de isolamento persiste até hoje, tá? E também a divisão societária que foi estabelecida lá atrás, que é muito importante de falar, tá? É uma sociedade dividida basicamente em 5 camadas sociais. A primeira delas, que pertence aos que seriam física e espiritualmente desenvolvidos, e aí estão os médicos, os administradores, os líderes espirituais, é a casta superior dos brahmanes, né? Abaixo deles estariam os kshatriyas, que são os guerreiros, né? É a casta dos guerreiros, que normalmente é, é dessa casta que são indicados os reis, tá? Que se submetem, inclusive, aos brahmanes, né? Que são superiores efetivamente, né? Abaixo dos kshatriyas, dos guerreiros, estão os vatsyas. Eu não sei nem falar esse negócio. Eu tô lendo aqui, tá? É kshatriyas. Não, kshatriyas são os guerreiros. São os váryas, que são os comerciantes, tá? Abaixo deles são os sudras, que é a casta inferior. A toda a mão de obra da Índia, os pedreiros, os agricultores, né? Embora não sejam escravos propriamente ditos, eles estão condenados a sempre servir aqueles que estão nas castas superiores, tá? E abaixo deles ainda estão os párias, né? Que sequer eram considerados gente, verdade? Sabe quem estão ali? Os sapateiros, porque não são dignos nem de calçar os pés. Olha que coisa, né? Que coisa complicada. Mas então, essa divisão societária influencia profundamente o Código de Manu. E ela tem uma origem na religião, tá? O Código de Manu, lá na frente a gente vai ver, ele determina que não há uma mudança societária, não há uma mudança de vida. Se você nasceu um pária, você vai ser um pária para o resto da vida. Se você nasceu um guerreiro você será para o resto da vida. E essa condição é determinada por sua exclusiva culpa.
A mudança de vida a mudança social só acontece após a morte. E ela é ditada pelo seguinte: você só muda se você for bom. Se você for ruim, você não muda. Eles acreditam na reencarnação e por isso possibilitam essa mudança societária, mas apenas após a morte. Você tem na vida o compromisso de ser bom. Se você não for bom, você não vai mudar. E esse é o estímulo que o código determina. Que você seja bom a todo tempo durante a sua vida para que você possa mudar de vida. Para que você possa mudar a sua condição social, a sua condição política, a sua condição econômica. Assim, existem guerreiros muito ricos e comerciantes muito ricos, mas isso não significa que ele vá alcançar em vida a condição de um Brahman. Essa condição só é alcançada após a morte. Você só vai subir de classe social se por merecimento e após a morte. Entendeu? E tudo isso, gente, influencia a legislação hindu. O Código de Manu é ditado exclusivamente por isso, tá? Deixa eu ver mais aqui em relação aos aspectos gerais da sociedade, é exatamente isso. Ser bom é uma ordem do código. Você tem que ser bom, porque só sendo bom você pode mudar de vida, né? Então vamos lá. Esse código de Manu, ele é observado 1000 anos antes de Cristo, né? É o terceiro código mais antigo, tá aí do lado de Hammurabi e das leis mosaicas, né? Do direito hebraico. Ele foi escrito em sânscrito e sem sombra de dúvidas, a legislação mais antiga da Índia. Mas quem foi Manu? Manu é um personagem mítico, tá? Considerado filho de Brahma e pai dos homens, né? Teria sido o primeiro homem a viver na Índia, né? Eu tô tão cansada que eu tô pifando, né? Isso é uma coisa que tá comum. Vamos lá, vamos ganhar folha. Os hindus, eles tinham 4 códigos, tá? 4 livros sagrados, na verdade, que eram chamados livros sagrados de Vedas, tá? E o Código de Manu é o código mais antigo, é o livro mais antigo dessa compilação chamada Vedas, tá? Ao contrário dos demais Vedas, o Código de Manu era o mais religioso e lá continham as normas jurídicas. E assim como os demais códigos que nós estudamos, com profunda influência religiosa. Tá? Uma observação comum, né, para o Código de Manu é que a coação e o castigo eram essenciais para manter a disciplina na sociedade, né? E para evitar o caos. Então, o direito tinha essa relação com a religião. O direito aparecia como um método de coação. Eram regras sempre vinculadas a uma pena, tá? Daí características muito fortes desse conteúdo penal no Código de Manu, tá? E assim, vou te dar exemplos dessa legislação. Um dos dispositivos, referindo àquilo que eu te falei
sobre os seres superiores, sobre a casta superior dos brahmanes, é que o rei, que normalmente era um guerreiro, ele devia se submeter a ele. Dizia assim um dos dispositivos do Código de Manu: se um homem achasse um tesouro, devia ter ele apenas 10% ou 6%, conforme a casta que pertencesse. Se fosse um brahmane, teria todo o tesouro, mas se fosse um rei, apenas 50%. Ou seja, os brahmanes eles eram efetivamente superiores até mesmo ao rei, que era o líder da sociedade, né? O Código de Manu tinha essa característica, né, de que a verdade, a necessidade de você ser bom, estava sempre vinculada à justiça, sempre vinculada ao respeito à lei, tá? Um outro exemplo para te falar é: somente os homens dignos de confiança e isentos de cobiça podiam ser escolhidos como testemunha e levados a juízo, sendo tal missão vedada para as castas inferiores. O Código destina vários e vários artigos ao estudo da testemunha, né? A disciplina, ao estudo não, a disciplina da testemunha. Só realmente pessoas absolutamente ilibadas de castas superiores poderiam ser testemunha, tá? Uma questão interessante para te colocar é a condição da mulher na sociedade hindu, que prevalece até hoje, tá? A mulher não podia ser testemunha, a mulher estava sob a guarda do seu pai durante a infância, tá? Muitas meninas casavam ainda criança, tá? Não sei se vocês se recordam, mas uma novela que mostrou muito bem a influência da religião hindu foi aquela da Jade, o clone, né? E isso era visto, né? As crianças casando muito cedo, né? E a mulher ficava sob a guarda do pai até o casamento, né? E sob a guarda do seu marido na juventude, né? E tendo filhos, ficava sob a guarda do filho mais velho, o homem, o filho mais velho, né? A mulher que não tinha, que só tinha filhas mulheres era tida como indigna, defeituosa. Seríssimo isso, né? Os crimes de injúria eram apurados e punidos de forma bem cruel, com língua cortada, com estilete, com brasa, óleo fervendo pela boca, e especialmente se cometidas contra os brahmanes. Né? Se cometidas pelos brahmanes, então, podia ser punido com a morte. Tá? Aqui um exemplo, o artigo 264, que o rei lhe faça derramar óleo fervente na boca e na orelha, se tiver a imprudência de dar conselhos aos brahmanes relativamente ao seu dever. Então, se ousasse questionar um brahmane, isso era injúria, era tido como comportamento de injúria. Tá? Então, vamos lá, meus bens. Mas o que eu posso te falar? O Código de Manu fez a distinção a primeira vez, né, pela primeira vez, entre roubo e furto, né? Ocorria roubo sempre que tivesse violência. Mexer aqui na porta. Sempre que houvesse violência, e furto quando não ocorria violência, né? Nos crimes de furto, as penas seriam detenção, ferro ou penas corporais, dependendo do tipo de furto que acontecesse, né?
Aí o artigo 324 faz essa distinção. A ação de tirar uma coisa por violência às vistas do proprietário é roubo. Em sua ausência, é furto. Do mesmo modo, o que se nega a ter recebido. Aí eles falam do adultério, eu mostro aí para vocês no seu material, tá? E falam da importância da primogenitude, né? Do filho primogênito, né? Porque era sempre muito importante que esse filho primogênito, ele era o herdeiro do patriarcalismo, né? Ele seria necessariamente o chefe da família e cuidaria de sua mãe, né? Cuidaria de sua esposa, de suas irmãs e de sua mãe. Diz lá o artigo 517. Mas o mais velho, quando ele é eminentemente virtuoso, pode tomar posse do patrimônio em totalidade e os outros irmãos devem viver sob sua tutela, como viviam sob a do seu pai. É isso, meus bens. Sobre o Código de Manu, eu não vou me estender muito mais. O que tem de relevante eu coloco para você no material, mas eu destaco aqui nesse vídeo para você, tá bem? Agora o próximo vídeo que eu vou te disponibilizar é sobre o direito grego, que é bem importante e bem bonito também. Beijo grande. Até o próximo.